Olá, queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. E hoje estaremos iniciando mais um trimestre, um ciclo de estudos onde estaremos estudando uma nova temática, relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Neste trimestre, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, ela contempla a igreja brasileira com lições, com ensinamentos, onde a família certamente será muito edificada. Depois de nós estudarmos sobre avivamento, agora nós iremos ver na prática este avivamento. Nós teremos 13 lições e nessas 13 lições que você consegue já vislumbrar no seu visor, nós iremos estudar hoje quando a família age por conta própria, a lição de número 2, a predileção dos pais por um dos filhos, a lição de número 3, ciúme, o mal que prejudica a família, a lição de número 4, ídolos na família, a lição 5, motim em família, depois pais zelosos e filhos rebeldes. Lição 7, o relacionamento entre nora e sogra. Lição 8, a importância da paternidade na vida dos filhos. Lição 9, uma família nada perfeita. Lição de número 10, quando os pais sepultam seus filhos. E a lição de número 11, os prejuízos da mentira na família. A lição de número 12, criando filhos saudáveis. E para encerrar, coroando o trimestre, a lição de número 13, a amizade de Jesus com a família de Betânia. Hoje nós estudaremos a primeira lição deste que certamente será um trimestre muito, mas muito abençoado e abençoador para todos aqueles que são assíduos na escola dominical. Assim, nós já queremos convidar todos a serem alunos matriculados presencialmente na Escola Bíblica Dominical em uma congregação da Assembleia de Deus Missão mais próximo de sua casa. Você deve agora também nos ajudar compartilhando o link da TV Kairos para o máximo de pessoas que você puder. Nós queremos que outras pessoas sejam alcançadas através de você. Compartilhe o link, você pode ligar para várias pessoas também, avisando que o programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. Vamos para o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe desta primeira lição, que tem como tema, quando a família age por conta própria. Texto áureo diz assim: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Gênesis capítulo 17, versículo de número 19. A verdade prática assim diz: quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Vamos para a leitura bíblica em classe, que está no livro do Gênesis, capítulo de número 12, o versículos 1 a 3 e também o capítulo 16, do versículo 1 até o versículo de número 5. Gênesis 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 16, verso 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim
tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu e teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Vamos para os objetivos também da nossa lição, os principais objetivos, né? Como sempre, nós temos 3 principais objetivos que nós iremos trabalhar nesta lição. O primeiro é identificar as promessas divinas para Abraão, né? E no segundo objetivo, nós iremos verificar e reconhecer que não podemos tentar de forma alguma interferir nos planos de Deus, pois uma vez fazendo esta interferência, as consequências também elas serão inevitáveis. E por fim, o terceiro e principal objetivo é entender que uma decisão precipitada pode gerar conflitos desnecessários a uma família. Nós queremos louvar a Deus por sua vida, por sua companhia, tá bom? Onde você estiver, em qualquer parte do mundo, pelas redes sociais, ou aqui na cidade de Marabá e circunvizinhas também que acompanham o nosso programa. Nós estamos recebendo hoje aqui para esta primeira lição, com muita alegria, o pastor Amarildo Coelho e também o pastor Elias Gomes. Pastor Amarildo Coelho, uma alegria recebê-lo aqui mais uma vez neste programa, e tenho certeza que ao longo desses 3 meses, né, que estaremos estudando essas lições, contaremos aqui com a sua presença e com seus comentários. Seja bem-vindo mais uma vez, pastor. Pastora Epaminondas, pastor Elias, eu quero externar a minha alegria em poder estar com vocês. Ao mesmo tempo, agradecer a Deus pelo desempenho que vocês têm mostrado nesse programa e o cuidado, o zelo para levar o conhecimento das verdades de Deus para o povo do Senhor. Quero aproveitar também e saudar o povo de Deus, os eleitos de Deus. E como falou o pastor Epaminondas, foram 13 lições falando sobre avivamento. E nós aprendemos o que é o avivamento. Creio que agora, pastor Epaminondas, pastor Elias, é o momento de se começar um avivamento no lar, na família, onde estão os grandes problemas e que é a primeira igreja, né? Muitas vezes queremos o avivamento somente na igreja e esquecemos que esse avivamento começa no lar, por ser a origem de tudo, a célula máter, né? Então nós precisamos nos dispor de buscar a Deus, buscar o conhecimento de Deus para que esse avivamento alcance a nossa família. Perfeito. Pastor Elias Gomes, mais uma vez, seja bem-vindo, à paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Amarildo, todos os nossos irmãos que estão aí do outro lado, nossa profunda, imensa satisfação em estar aqui mais uma vez, iniciando um brilhante trimestre com assuntos extraordinários e mais do que urgente para esta última hora, para este tempo, que é tratar sobre os relacionamentos no seio da família. Portanto, eu creio que o teor desse trimestre é, na verdade, uma provisão de Deus para solucionar inúmeros problemas, edificar lares, consolidar famílias e fazer um verdadeiro avivamento espiritual no seio dessa célula máter que é a família. Muito bem. Pegando um gancho na frase do pastor Elias Gomes, a família é de fato a célula máter da sociedade. Sem ela, obviamente, não haveria sociedade. E assim, nós estamos contemplando na atualidade, pastor Amarildo, pastor Elias, o inimigo das nossas almas e o inimigo da família, atentando violentamente contra as famílias. E esse trimestre, é como o pastor Amarildo disse, esse trimestre é exatamente nós agora darmos continuidade ao que aprendemos no anterior,
aplicando os princípios do avivamento genuíno pela família, onde é a primeira igreja, que o pastor Amarildo colocou muito bem. E nós veremos aqui assuntos atinentes ao dia a dia, né, da família. Nós veremos questão de ciúmes, mentira, veremos questões que envolvem se precipitar ou não em tomada de decisão. Nós teremos veremos, né, o relacionamento entre sogra e nora, pais e filhos, ou seja, temas que trabalham exatamente o dia a dia das famílias. E uma coisa que nós não podemos perder de vista é que passam-se os anos, passam-se as gerações, mas os problemas, eles são os mesmos, eles se repetem. Porque as consequências, né, do pecado adâmico, essas consequências, elas são reproduzidas na sociedade, né? É um ciclo, passam-se gerações, mas esses problemas serão enfrentados. E aprenderemos à luz da Escritura Sagrada, porque a Bíblia é o manual da família. A Bíblia, ela vai aqui nos dar exemplos de como superar esses desafios, de como nós podemos vencer esses desafios, porque o que vai ficar muito claro nesta lição é que nós enfrentaremos situações semelhantes a estas que nos são apresentadas no texto sagrado. Texto de 4.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, mas que são verdades que nós precisamos aprender como princípio. E aí, pastor Amarildo, pastor Elias, nada melhor do que iniciar com este fato entre Abraão e Sara. Pastor Amarildo, iniciando, quando a família age por conta própria, de forma geral, nós podemos aprender com este fato narrado pelo escritor sagrado. Abraão e Sarai, eles assim fizeram e teve consequências. Consequências graves, pastor. Deus, ele tem um propósito na vida de todo ser humano. Deus tem um propósito especial para com a família. Geralmente, quando eu estou dando assim, no encontro de casais, dando alguma palestra, eu sempre falo que o compromisso de Deus não é somente com o casal. O compromisso de Deus é com a descendência, é o casal e a sua descendência. Em alguns momentos, confesso a vocês que já pensei em escrever um livro com o tema Eu e a Minha Descendência. Se nós observarmos, quando Deus chama Abraão, ele não faz promessas somente para ele faz promessas para a sua descendência. Tua descendência será abençoada. O Salmo 112, eu costumo muito fazer a citação desse salmo. O salmista diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e em seus mandamentos tem grande prazer. Veja o que ele diz: a sua descendência será poderosa na terra, a geração do justo será abençoada. Malaquias, o Senhor também fala a respeito do casamento e ele diz que Deus os uniu o casal. E qual era o propósito de Deus? De ter uma semente de piedosos. Então veja que o objetivo de Deus é nós, a nossa descendência. O grande problema é que o casal muitas vezes se fecha nesse relacionamento, muitas vezes o marido se fecha nesse relacionamento e entra então justamente aquela expressão de Deus quando o Senhor falou: não é bom que o homem esteja só. A interpretação, muitas vezes, ela sai de forma errada quando a pessoa pensa: estou casado, já não estou só. Muitas vezes você está casado, mas está solitário na sua casa, está em solidão, a sua esposa em solidão. E justamente por falta desta comunicação, que fala aqui o autor dos problemas, como a comunicação conjugal, surgem então todas essas consequências, principalmente quando esta comunicação é errada, no que diz respeito a Sarai com relação a Abraão. Abraão tinha promessas, mas a comunicação de Sarai veio de uma forma errada, levando-o a cometer algo que diante de Deus não foi agradável. Como consequência, nós temos tudo isso que acontece hoje no Oriente, né? Nos povos que são os descendentes de Abraão. Pastor Amarildo, o senhor disse que um dos propósitos de Deus era criar em Abraão uma semente de piedosos. Pastor Elias,
Por aí a gente percebe uma das razões pelas quais Deus, ao fazer a promessa a Abraão, ou as promessas, disse: sai-te de Ur dos Caldeus. Porque Ur dos Caldeus era um núcleo extremamente idólatra, não é, pastor Elias? E aí você encontra Deus fazendo promessas, e nessas promessas Deus queria uma semente piedosa, mas para isso Deus queria tirá-la ali do seio, né, de Ur dos Caldeus. Sim. Com certeza, pastor Epaminondas, pastor Amarildo, todos os nossos irmãos, nós vemos que nesse primeiro ponto, pastor Epaminondas, da nossa lição, é importante que Abraão, ele foi uma pessoa marcada intensamente, digamos, pelas manifestações da bênção de Deus, conquista, muitas bênçãos pessoais, como a observância de Deus sobre a vida dele, um cuidado extremo. Mas de um determinado ponto para frente, quando ele deixou de observar diligentemente, digamos, as orientações do Senhor, ao que se percebe é que ele caiu. O pai na fé deixou com que a sua fé vacilasse diante da promessa. Deus fez uma promessa extraordinária. Nós vemos que no capítulo de número 12 do livro do Gênesis, Deus faz essa promessa de caráter, digamos que genérico, e lá na frente, no capítulo 15, ele especifica mais propriamente a promessa, dizendo que vai dar um filho e tal. Mas aí nós percebemos que isso requer um tempo, porque nem sempre o tempo de Deus combina-se com o nosso. Nem sempre o modo de Deus fazer combina-se com o nosso, ou com as nossas expectativas, com os nossos desejos. E aí, diante dessa situação, criou-se agora um lapso, um vão de expectativas, né? Até que essa promessa fosse realizada. Então se cria aqui expectativas e se cria uma espera, e aí vem oportunidades para dúvida, vem ofertas paralelas e etc. E é nesse momento, isso aqui a gente pode reproduzir para a nossa vida espiritual e também, claro, mais propriamente, como se está contextualizando no meio familiar. Para que nós não tomemos decisões precipitadas, é necessário que nós tenhamos essa capacidade de esperar. E esperar é uma virtude, e uma virtude extraordinária, porque quanto mais você espera, mas se você não tem a afinidade ou a capacidade necessária para lidar com isso, com esse tempo ou com esse desencontro entre o meu e o tempo de Deus, eu estou ainda mais vulnerável às ofertas, às circunstâncias paralelas. E nós estamos falando isso porque a precipitação de um mínimo espaço de tempo pode abortar, pode destruir todo um projeto divino acerca da nossa vida. Então, é o que nós estamos atentando para isso. Essa questão do esperar, nós devemos tomar muito cuidado, porque diante da espera, se tardar com relação à nossa forma de calcular o tempo, então nós podemos ficar frágeis em relação às ofertas e outras situações paralelas. Então, devemos saber que Deus, ele promete, mas que entre a promessa e o cumprimento dela tem esse tempo, tem essa prova, tem esse momento de adversidade, né? Pastor Marildo, nos parece que Abraão, ele estava em crise com a sua fé, né? O pai da fé, o próprio pastor Elienay Cabral, que é o nosso comentarista aqui, ele coloca Abraão vivendo um momento de crise. Agora, pastor Marildo, cá para nós aqui, né? Abraão, o pai da fé, viveu crises e crise de fé. E nós? O que dizer? Abraão tinha 75 anos quando ele recebeu a promessa, não é? Sim. E percebe-se que passou um tempo. No capítulo de número 15, Deus se revela a ele novamente, e aí ele diz assim: olha, eu só tenho um servo, Eliezer de Damasco, é ele que vai herdar tudo. E aí aquilo revela exatamente a crise existencial de fé que Abraão está vivendo. Isso para nós é significativo,
nós também temos os nossos momentos de crise. Sim. A beleza das Escrituras está justamente em que Deus ele não omitiu a fragilidade dos seus servos, os patriarcas, os profetas. Então, todos eles tiveram suas fragilidades. O que seria de nós se Deus tivesse omitido essas fragilidades? Né? Mas Deus inspirou homens a escrever, a deixar bem claro que eram homens como nós, que ouviram a palavra de Deus, creram na promessa de Deus e caminharam em direção a essas promessas. Só que na caminhada, aos processos, às dificuldades, não é isso? As tempestades surgem, os vendavais, e a tendência do ser humano que se sente vulnerável, ou que é vulnerável, se sente fragilizado e ceder. Mas nós percebemos que Deus, como o senhor acabou de falar, Deus estava o tempo todo confirmando a sua palavra, a sua promessa. Há uma passagem na Bíblia, os irmãos conhecem, em Gênesis, quando Deus fala para Abraão sair da tenda, em uma noite que estava o céu estrelado, né? E Deus chamou ele, sai da tenda e contempla as estrelas. O que era aquilo? Deus fortalecendo a fé de Abraão. Veja, pastor, que antes de Isaac nascer, Deus fala dos filhos de Abraão. Deus dá a ele uma palavra que dá a entender que Abraão teria muitos filhos. Está em Gênesis, no capítulo 18, versículo 17, os irmãos podem acompanhar. Veja o que está escrito. Gênesis 18, 17, disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos. Veja que o Senhor não está falando só de Isaac, está falando, há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então veja que Deus, ele não é aquele Deus que faz a promessa e se esquece, deixa o homem aí seguir o seu caminho. Não, Deus estava bem presente, fortalecendo a fé de Abraão, mostrando para ele que as suas promessas iriam se cumprir. Quando o Senhor falou sobre a questão do esperar, me veio a lembrança o que disse o profeta Isaías. Isaías, usado por Deus, disse: aquele que crê, não se apresse. Então, se você tem promessas de Deus, não se apresse, amado. Passe o tempo que passar, espere em Deus, não venha querer ajudar Deus, que Deus não precisa de ajuda. É exatamente, pastor Marildo, o terceiro tópico, né, da lição que o pastor está comentando. Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. Deus está assegurando a Abraão. E aí eu quero ler o Salmo 89, né? O Salmo de número 89 e o versículo de número 34. Olha o que a santa palavra de Deus diz: não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Deus, ele é fiel para cumprir a sua palavra. Como disse o próprio Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo de número 24, passará os céus, passará a terra, porém as minhas palavras jamais hão de passar. Isso fica evidente, né, pastor Elias, que Deus, ele garante a Abraão, né, pastor Marildo, ele garantiu a Abraão. Garantiu. Que ele teria filho. Sim. E que não precisava ele avançar, passar adiante. Até adiantando um pouco, pastor, que com certeza a gente vai ver isso mais na frente, depois desse vacilo de Abraão, o Senhor aparece a ele novamente, e veja como Deus se revela. Deus se revela dizendo: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Segundo o cálculo que se é feito, quando nasceu Ismael, Abraão estava com a idade de 87 anos, e quando Deus se manifestou a ele novamente, ele estava com 99 anos. Então o cálculo que é feito é que há um silêncio de Deus por 13 anos. Quando chega no 13º ano, quando Deus volta a falar com Abraão, justamente como que uma repreensão, uma chamada para uma sinceridade de Deus. Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. O que significa isso? Eu posso todas as coisas. Anda na minha presença e ser perfeito. Quer dizer, aguarda. Eu falei e vou cumprir. A promessa está feita. Que maravilha. Pastor Elias, para a gente encerrar esse primeiro bloco, nós vamos
agora, introduzir, né, o segundo tópico, onde o comentarista diz assim: infelizmente, porém, Abrão vacilaria na fé e não transmitiria a Sarai a confiança na promessa, né? Ou seja, o marido, Abrão, ele precisava aqui transmitir essa confiança que ele recebera do Senhor e, infelizmente, não aconteceu. Com certeza, pastor Epaminondas, pastor Amarildo, ele na condição de líder espiritual e também um líder, digamos que doméstico, um líder ali da família, um líder do lar. E, na verdade, toda a situação que aconteceu com Abraão, digamos assim, ele estava tendencioso a ter uma fé titubeante, digamos assim, até por razões de os fatores ou as razões circunstanciais não apresentarem favoritismo para se cumprir aquilo que Deus havia prometido. É claro que Deus não precisa de nada favorável para fazer tudo aquilo que Ele se propõe a fazer. Todavia, nós queremos entender Deus e as suas ações dentro de uma perspectiva lógica humana. E essa perspectiva lógica humana, que muitas das vezes nós a usamos para procurar entender Deus, é que pode atrapalhar a ação de Deus na nossa vida. Quando ele observava de um lado, de outro, e sabendo que Deus havia feito a promessa, mas como? Minha mulher está fora de idade. Digamos que os tecidos, os órgãos, inclusive os internos, estão enrijecidos, está fora da possibilidade. Hebreus diz que estava amortecido, né? O corpo exatamente. dele. Então, idade fora de tempo, esterilidade, outro fator absolutamente descartador da realização dessa possibilidade, dessa promessa, dentro de uma perspectiva lógica. Então, ele tinha fatores assim que justificaria esse titubear. Até parece paradoxal. O pai na fé está ali, né, numa fé titubeante, vacilante, mas Deus se apresenta para ele, no capítulo de número 15, versículo de número 7, dizendo que é o Senhor, e inclusive o pastor Amarildo até falou aí sobre que o próprio Deus se apresentava para ele e apresentava inúmeras razões pelas quais ele deveria ter uma fé atuante, uma fé brilhante, que o Senhor que prometeu, ele cumpriria cabalmente as suas promessas. Fica claro que a esperança demorada aqui acabou gerando essa dúvida no coração do patriarca. Não saia daí, nós voltaremos rapidinho, após um breve intervalo, para nós estudarmos o segundo tópico da lição, onde nós falaremos sobre a interferência no plano de Deus. Vimos aqui que essa demora, né, essa esperança demorada, acabou gerando no coração do patriarca uma dúvida, e ele acabou vacilando, revelando também a sua, mesmo sendo patriarca, sendo o pai da fé, mas assim mesmo ele falhou, vacilou. Não saia daí, portanto, nós voltaremos já já para estudarmos o segundo tópico desta lição que está imperdível. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, hoje estudando a primeira lição deste segundo trimestre do ano. Nós estamos estudando sobre quando a família age por conta própria. As consequências, elas são drásticas, são inevitáveis e, portanto, nós estamos aprendendo aqui com a palavra de Deus, com conselhos da Escritura Sagrada, para nós esperarmos no Senhor e agirmos segundo os seus desígnios. Vamos para o slide, né, do segundo tópico, que contém os 3 subtópicos que analisaremos a partir de agora. Neste segundo tópico, nós vamos aprender sobre a interferência no plano de Deus, essa interferência, né, realizada por Abraão e Sara. No primeiro subtópico, a tentativa de Sarai em ajudar a Deus. No segundo subtópico, vamos ver que os dois vacilaram na fé.
E, por fim, o problema da precipitação, que é uma realidade muito comum nos dias de hoje. Pastor Amarildo Coelho, a tentativa de Sarai em ajudar a Deus. Sarai, ela vacila na fé, tanto quanto... Nós não queremos aqui, de modo algum, dizer que Sarai não tinha fé. Ela era uma mulher piedosa, obviamente, né? Ela amava seu esposo. Abraão certamente... Inclusive está na galeria dos heróis da fé. Os dois, não é? Os dois. Então havia um amor conjugal ali. Mas aqui, pastor Marido, eu vejo uma questão cultural que é muito forte. Uma questão cultural que, se nós não tomarmos cuidado, pastor Elias, pastor Amarildo, essa lógica humana, né, acaba suplantando a lógica de Deus ou o poder de Deus. Qual é a cultura que está aqui em destaque? Em primeiro lugar, no capítulo 15, é lançada a mão de uma cultura do mundo antigo, que quando um casal não tinha filhos, a herança ficava para o servo mais próximo, né? A segunda cultura dominante na época é que, se o casal não tinha filhos, a esposa poderia fazer com que a serva da casa gerasse filho, e o filho seria dela, né? Da senhora e não da serva. Essa tentativa de ajudar a Deus, pastor Marido, não me parece que é exatamente nesse sentido, de deixar o poder de Deus, de confiar no poder de Deus e confiar na lógica humana, naquilo que está vendo, naquilo que é palpável, né? Naquilo que é imediato, naquilo que está mais próximo aqui, sem, contudo, levar em consideração que Deus é aquele que faz coisas impossíveis, como o anjo disse a Abraão, né? Sim. Pastora Epaminondas, antes de falar sobre esse assunto, apenas trazer para os irmãos a referência que eu falei sobre Abraão, que ele estava com 87 anos, mas nós temos o Espírito de Deus que nos faz lembrar a palavra. Então lembrei-me aqui, a passagem está em Gênesis 16, que diz: era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Aí com 99 anos, Deus veio a Abraão e disse: anda na minha presença e ser perfeito. Essa tentativa de ajudar a Deus nunca deu certo, porque Deus, Ele é Senhor absoluto, Ele é soberano em suas decisões. Ele fez a promessa a Abraão: nos teus lombos, tá certo? E eu lembrei quando o Senhor falou dessa cultura, me veio à mente o que Jesus falou. Ele disse que nós não somos deste mundo, nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Não é porque os povos da época tinham essa cultura que eu também vou me deixar influenciar por essa cultura. A prova, pastora Epaminondas, está em Isaac. Rebeca era estéril. Nós vamos estudar sobre isso. Mas o que foi que Isaac fez? Isaac orou 20 anos, 20 anos orando. Isso é que é esperar o que o senhor falou no primeiro bloco. A fé de Isaac é extraordinária. Não é isso? Extraordinária. Quer dizer, o meu pai, ele sabia da história do pai. Como se dissesse, meu pai agiu imprudentemente, mas eu vou esperar no Senhor. E a Bíblia diz que ele orou com insistência, tá certo? E Deus ouviu a sua oração e fez com que Rebeca gerasse, né? E não foi só um filho. O Senhor disse que tem duas nações, porque havia uma contenda ali no ventre de Rebeca. O que é que está acontecendo? O Senhor disse: duas nações estão aí. Então o homem não pode tentar ajudar a Deus. Agora, pastor, o que eu vejo, e isso, claro, não justifica, eu quero que os irmãos entendam bem, não justifica a atitude de Sarai. Mas nós estávamos comentando aqui no início que Abraão, por 2 vezes, ele fraquejou na fé. Quando ele foi ao Egito, ele mentiu e entregou a sua esposa para Faraó. Pastor Marido, alguns comentaristas, pastor Elias, me permite interrompê-lo, eles querem justificar essa mentira de Abraão com Faraó e com Abimeleque, dizendo o seguinte: não, Abraão, ele não mentiu porque a Sara era meia-irmã dele, mas mentiu porque ela não estava na condição de meia-irmã. Sim, com certeza. A condição ali era de esposa. Não existe meia-verdade. Exatamente. Né? Ou é verdade ou é mentira. E ele fraquejou na fé do seguinte aspecto também: se Deus fez a promessa, em ti serão benditas todas as nações da terra, quem vai me matar? Quer dizer, ele temeu que Faraó o matasse, mas Deus nos fez uma promessa.
E Deus havia dito para ele, eu serei o teu escudo. Pronto, seria o teu escudo. Então não havia motivos, tá certo? E pela segunda vez, quando ele vai para a terra dos filisteus, ele entrega novamente Sarai a Abimeleque. Deus intervindo novamente, dizendo a Abimeleque, tu és homem morto, por causa da mulher que tomaste. Ela tem marido e ele é profeta. Ele vai orar por ti. Então devolve a esposa. Quer dizer, isso fragiliza um relacionamento. Com certeza fragilizou. De modo que quando Sarai, na sua fragilidade, ela vem então com essa proposta para Abraão, foi o que eu falei no início, pensamentos humanos, um pensamento meu. Com certeza Abraão tentou justificar, tentou argumentar, né? E com certeza aqueles conflitos entre casais que, perdoe-me as irmãs, né? Mas as mulheres, elas guardam muitas coisas, e a palavra fala aqui sobre as mágoas. Então, às vezes, coisas lá do passado, ela traz... no meu pensamento, pastor, às vezes eu penso que naquelas argumentações de Abraão com Sarai, Sarai diz, mas Abraão, você fala tanto de sinceridade, mas eu sei lá no passado... Me entregou duas vezes, agora estou te entregando Agar, entendeu? Então, são conflitos que existem. E outra coisa, pastor, ela estava, pastor Elias, ela estava sob a égide de uma normativa costumeira da época. Isso era costume, Sim. Era permitido. O que ela fez ali não é nada fora do que eles tinham enquanto ato normativo. Ela está ali dentro de uma legislação costumeira, que era o costume da época, né? Mas mesmo assim, ainda que seja costume da época, o costume da época não pode sobrepor a palavra de Deus. E aqui é o ponto nevrálgico dessa lição, nesse ponto, né? É que nós não podemos de forma alguma relativizar a palavra de Deus, relativizar até a promessa de Deus. Eu penso e creio que o patriarca Abraão, pai da fé, que tantas vezes falou com Deus, Deus falou com ele, por que no momento de uma proposta como essa, ele não invocou ao Senhor, ele não orou ao Senhor, Senhor, Sarai, minha esposa, está fazendo proposta, mas tu tens feito promessa. Com certeza, Deus tinha dado toda a direção. Como ele fez, por exemplo, no capítulo 21, quando foi para despedir Ismael, ele não foi orar. Sim, e o Senhor não confirmou, olha, ouve a tua mulher. O Senhor confirmou. E aí tem aqui eu acho interessante, nessa relação do capítulo 16 e o 21. No 16, ele dá ouvidos a Sarai e não consulta o Senhor. No capítulo de número 21, né, ele vai orar, consultar ao Senhor para saber se o que Sarai estava tentando, ou Sara já tentando fazer, era da vontade de Deus. E Deus diz, atende, ouve a tua mulher. Lá, quando não era para ouvir, ele não foi orar. Tudo isso, né, pastor Elias? Com certeza. Fragilizando. Né? Isso reflete, pastor Epaminondas, pastor Amarildo, um deixar de viver na dependência de Deus. Perfeito. Ignorar a orientação devida do Senhor, ignorar aquele aspecto que é muito importante em toda e qualquer decisão que nós venhamos tomar, em toda e qualquer palavra que venhamos emitir, em todo e qualquer comportamento que venhamos efetuar, é sobre consultar o Senhor. Quão importante isso ao longo da história, nós vemos no contexto bíblico, em todas as situações, tanto no contexto familiar, quanto extra mesmo familiar. Nós vemos, por exemplo, Davi, vez outra, quando ia para uma guerra, para um combate, para algum enfrentamento, ele consultava o Senhor para saber se o Senhor dava anuência da ida dele. Nós vemos, por exemplo, quando aquele rei tirano, perverso, Acabe, quis ir para Ramote-Gileade e chamou Josafá para fazer companhia com ele e seu exército. Josafá, antes de ir, como tinha um pouco mais de temor, disse, vamos consultar o Senhor, vamos consultar a palavra de Deus, ver que o Senhor está falando nesse negócio. Então, faltou essa sensibilidade, parecia uma oposição de níveis de fé. Abraão, pai da fé, mas ali havia uma Sarai que parece que estava bem crua quanto a esse aspecto de fé, inclusive concebendo facilmente esse costume que não era deste povo, que é povo de Deus, tinha orientação de Deus, tinha o cuidado de Deus, tinha a comunicação com o próprio Deus, né, por meio de Abraão. Então, nós vemos que ela ignorou. E precipitar significa adiantar-se, significa, digamos que adiantar o passe, seja a partir de uma palavra, seja a partir de uma atitude e até um plano, um projeto.
A gente sabe que toda precipitação, em geral, ela começa de uma palavra. Começa de uma palavra maldita ou dita de uma má forma. Quantas das vezes nós falamos aquela frase que diz, tem coisa que não volta, dentre elas é uma palavra mal falada, maldita. E é por isso, talvez, que Salomão tenha escrito em Provérbios capítulo 29, verso 20, que diz, tem mais esperança para um tolo do que para alguém que é precipitado, inclusive em palavras. Então, a gente está falando disso porque todo um projeto, toda uma decisão de caráter definitivo, sabendo que nossa vida ela é construída de decisões, e uma decisão precipitada pode gerar prejuízos irreversíveis e consequências nefastas que são absolutamente inevitáveis, porque de uma forma ou de outra a lei da semeadura está implícita nesse processo, né? Nesse sentido, o pastor Marildo, o pastor Elias, o pastor Elianai Cabral, ele escreveu: na vida conjugal é importante que o casal crente consulte a Deus antes de tudo. Nesse sentido, Abrão deveria convencer sua mulher a esperar em Deus, pois ele cumpre a sua palavra. Eu me lembrei do capítulo 1 do livro de Ruth, quando Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion saíram de Jerusalém, eles saíram de Belém, né? Terra do pão, terra do pão, Beit Lehem, Lehem é pão e Beit é casa, casa do pão. A casa do pão, e onde nasceu o pão da vida. Onde nasceu o pão da vida, né? O Senhor. E vejam que Elimelech, o nome dele é Elimelech, Deus é meu rei. Me parece que Elimelech só tinha Deus como rei no nome, porque em nenhum momento nós percebemos eles consultando, a família consultando ao Senhor. Senhor, eu vou sair daqui, eu vou para uma terra distante. E ao chegar lá, nós sabemos o que aconteceu. Então, a família, antes de qualquer tomada de decisão, ela deve consultar ao Senhor. Por exemplo, uma mudança de endereço de uma cidade para outra, de um estado para outro, é outra cultura, né? São ciclos de amizades que serão desfeitos. Tem uma situação econômica envolvendo aí, laços. A pessoa tem que tomar muito cuidado, sem que se precipite, não é, pastor Elias? Exatamente, pastor. Nós estamos num tempo onde a comunicação, digamos que os meios, aliás, de comunicação, os sistemas, a ciência, está tão evoluída que o homem está, assim, profundamente confiando nisso e deixando de lado o aspecto espiritual das coisas nas quais essas pessoas, essas famílias estão envolvidas, digamos assim, confiando em si mesmo de forma exagerada. Nós temos que confiar em nós, mas não exacerbadamente. Nós devemos colocar o domínio do Senhor acima do nosso domínio, acima da nossa direção. Nós vemos lá em Romanos 8,14 que os filhos de Deus, eles são guiados, são direcionados pelo Espírito de Deus. Isso é muito preocupante. Tem muita gente que, apesar de estar na igreja, pastor Amarildo, pastor Epaminondas, nossos irmãos aí, eles descaracterizam, eles desconfiguram e até ignoram de forma profunda o envolver-se espiritualmente em determinadas questões que quer sim um envolvimento espiritual e não pega a direção de Deus e acha que tudo é pela técnica, é pelo conhecimento que se tem, e os resultados são absolutamente inevitáveis do ponto de vista negativo. No segundo tópico, subtópico, pastor Marildo, eu gostei do que o pastor Elianai Cabral colocou aqui. Ele diz que Abrão, ele deixa de ouvir a voz de Deus e ele ouve a voz de Sarai. Aqui nós temos um ponto que nós precisamos também discutir. Não é que o marido não deve ouvir a sua esposa, ele deve ouvir. Ele é o cabeça da casa, conforme diz aos Efésios, capítulo de número 5. Ele é o cabeça da mulher, ele é o líder, ele é o chefe da casa. Ele deve ouvir a esposa em todas as decisões, certamente, mas ele deve antes saber se aquilo que ele está ouvindo enquanto conselho é compatível com a palavra de Deus. Porque o que Sara estava dizendo era incompatível com a promessa. Porque a promessa de Deus é de que ela, Sarai, iria gerar um filho
mesmo naquelas condições todas, idade, esterilidade, mas Deus falou, pronto. Confiar. Sim, pastor, o senhor falou algo muito importante, que nós temos que estar atentos, né? O senhor falou isso, antes de ler, o senhor falou também, Abrão ouviu a voz de Sarai. Me veio a lembrança também a origem de tudo, Adão. Quantas vezes o Senhor falou com Adão? Havia aquele momento já estabelecido por Deus de um encontro com Adão. Eva ouviu a voz da serpente e veio falar com Adão. Ocorreu justamente a mesma coisa aqui, até há uma rima, né? Adão, Abrão, né? Adão ouviu a voz de Eva. Poderia ter consultado ao Senhor? Ele poderia, naquele momento do encontro, ele sabia que havia um encontro marcado com Deus. Por isso a importância do casal, como foi falado aqui, o casal consultar a Deus. Na vida conjugal é importante que o casal crente consulte a Deus em tudo. Nesse sentido, Abrão deveria convencer sua mulher a esperar em Deus, pois ele cumpre a sua palavra. Ali poderia também Adão consultar ao Senhor, mas ele deu ouvidos à voz de Eva. Então, veio justamente o caos que nós vivemos até hoje. A consequência, veja, pastor Elias, uma precipitação, uma atitude errônea, como as consequências são graves. Né? Só vê, até hoje estamos vivendo consequências de um mal que foi estabelecido lá no Éden. Com certeza. Nós vemos, pastor Epaminondas, pastor Amarildo, inclusive isso aqui, pastor, sobre esses níveis das drásticas consequências causadas por uma decisão precipitada, por uma atitude que revela, de fato, o ignorar a importância de confiar em Deus. Porque o que está em evidência aqui é um desprezo à onipotência de Deus. Por quê? Porque o Senhor, ele tem um atributo da onipotência e aquilo que ele fala, ele há de cumprir. Isaías capítulo de número 14, versículo 27, diz assim: se Deus determinou, quem o invalidará? Se Deus estendeu a mão, quem o fará voltar atrás? Então, tratam que Deus não seja capaz de fazer o cumprimento da promessa, e aí adianta. E voltando à tecla do querer ajudar Deus, isso é fruto de uma análise circunstancial a partir daquela perspectiva lógica humana. Nós queremos fazer alguma coisa porque a nossa inquietação, ela quer uma resposta. O silêncio, muitas das vezes, que vem após a emissão de uma promessa da parte de Deus, gera uma inquietação tão grande que às vezes é pior do que um não. O silêncio, às vezes, gera inquietação pior do que um não no coração do humano. Eis aí a profunda necessidade que nós vivemos na dependência de Deus. Confiar inteiramente, e confiar aqui é entregar-se, é dizer, aquele que prometeu, ele é fiel. Eu não sei como, não estou vendo nada favorável para que aconteça aquilo que ele prometeu, mas eu sei que ele há de cumprir, porque ele é onipotente e ele é fiel com a sua palavra. Então, olha só, agora quando vem esse fruto dessa suposta ajuda, Ismael, que é um problema de onde descendeu todo esse povo árabe hoje, que briga com o povo que é o seu próprio irmão Israel. Então, só você falando aqui que isso é uma coisa que trouxe consequências históricas, né? E o problema causado por consequência dessa precipitação está presente de forma viva até hoje e de caráter mundial. Na prática, nós temos hoje casais que estão em conflitos por essa falta de comunicação e também de saber qual é a sua posição dentro do lar. E aqui eu volto a falar, de modo algum nós não, aqui estamos dizendo que a mulher não tem voz para falar e o marido acatar. Não é isso, porque eu já disse e eu vou repetir. Naquela circunstância, não era para Abraão ter dado ouvidos à voz de Sarai. Era para ele ouvir a voz de Deus e o que Deus já havia dito a ele. Né? Ele deixou de confiar na onipotência de Deus e confia na lógica humana. Só que houve outra ocasião, no capítulo 21, que Abraão,
ele não queria ouvir a voz de Sara. E Deus disse, não, você ouve ela. Olha aqui, versículo de número 10 do capítulo 21. E disse a Abraão, Sara dizendo, né? Deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz. Veja, que aqui a questão não é a voz, é o que se fala e quando se fala e sob a direção de Deus ou não. Naquela ocasião, ele deu ouvido à voz de Sara quando não era para dar ouvido. Aqui, quando era para ouvir a Sara, ele não queria ouvir. Houve a intervenção de Deus, ouve ela, porque ela tem razão neste conselho e neste negócio. Pastor Pamela, dentro dessa sua colocação, veja só o que veio a mim, dentro do que o senhor falou. Deus, ele quer fazer parte deste projeto, seja qual for o projeto. Veja só, na fragilidade de Abraão, quando ele ouve a Sara, ele não ouve a Deus. Deus não participou do diálogo. Mas aqui, Deus está participando desse diálogo. Então, essa comunicação, ela deve existir no lar, tá certo? A minha esposa, domingo, teve o culto da família, lá na Boas Novas, e a minha esposa pregou. E ela falou justamente sobre isso, essa questão da comunicação, esposos invisíveis dentro de casa. Esposas invisíveis dentro de casa, onde não há comunicação. Há esposas que chegam a falar que o esposo, quando entra em casa, é um túmulo, quando sai é um sepulcro, e vice-versa. Né? Quer dizer, não há comunicação. A comunicação deve existir. A esposa, ela tem sim, da parte de Deus, o direito de falar, até porque a mulher, ela vive em uma submissão. E aí, nós temos que esclarecer essa questão da submissão. A submissão não proíbe a mulher de falar. Eu vi o pastor Josué Gonçalves falando uma certa vez que a submissão não é escravidão. A submissão, na verdade, alguém tem uma missão, que é o homem. O homem tem uma missão, ele tem um alvo, ele tem algo a alcançar. E essa mulher está em submissão, dando suporte para que o homem alcance este alvo, para que o homem cumpra essa missão. Então, ela faz parte dessa missão, sim, deve haver o diálogo. Agora, depois do diálogo, deve-se consultar a Deus, porque o senhor falou sobre isso. A vontade de Deus é soberana. Deus, ele tem propósitos, ele tem planos, e a vontade dele é soberana. Tanto que eu estava lembrando hoje, conversando com a minha esposa, a oração do Pai Nosso. Como foi que Jesus disse? Seja feita a tua vontade. Então, houve uma comunicação, tá certo? Houve uma conversa, agora eu vou levar essa conversa diante de Deus para saber qual a vontade de Deus. Aí vai dar tudo certo. Exatamente. Nós vamos concluir mais este bloco. Nós poderíamos ficar aqui falando e conversando, porque o assunto está extremamente interessante e principalmente necessário. Creio eu que famílias serão curadas, pastor Maria, pastor Elias, né? Deus vai tratar, né, de muitos lares neste trimestre da Escola Bíblica Dominical. Portanto, não saia daí, nós faremos um breve intervalo e voltaremos para o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Queridos irmãos e amigos, nós estamos no terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Estamos aprendendo muito aqui com os nossos comentaristas, o pastor Elias Gomes e também o pastor Amarildo Coelho, que estão sendo usados pelo Senhor para que aqui nessa conversa possamos todos nós crescer em graça e em conhecimento. Hoje nós estamos estudando a primeira lição do segundo trimestre do ano. Quando a família age por conta própria, estamos analisando, né, a chamada de Abraão, nós estamos analisando a vida familiar de Abraão, os problemas em razão
da precipitação de Abraão. Vamos para o terceiro e último tópico dessa lição, com os slides na tela. Nós teremos também aqui para verificar 3 subtópicos. O primeiro, o conflito na família de Abraão. O segundo, a fraqueza de Abraão. E o terceiro subtópico, uma opinião equivocada acerca de Deus. Pastor Elias, pastora Marilda, as consequências de uma decisão precipitada, né? Nós vimos no bloco anterior que Abrão deu ouvidos à voz de Sarai e ele tomou Agar, e daquele relacionamento nasceu Ismael, né? Que não era o filho da promessa. E os conflitos, eles surgiram de imediato, não demorou muito tempo e começou o conflito ali na família, no seio de Abraão. E eu quero que a gente converse sobre os conflitos imediatos ali e vamos desembocar na atualidade. O bloco anterior, o tópico anterior, ele fala, né, do conflito dos árabes e dos judeus, mas nós podemos novamente aqui retomar essa discussão, porque uma precipitação hoje pode trazer consequências para gerações e gerações, não é, pastor Marildo? Sim, com certeza. As consequências são inevitáveis, né? O pecado traz as suas consequências, traz os seus males. E eu me lembro que no início, antes de começar o programa, nós estávamos conversando sobre a questão de Sara, ou Sarai, ela não ter tido assim um referencial de algum milagre que tenha acontecido antes de Abraão, ou até na geração de Adão, de Noé, até Noé. Não há assim nenhum relato de alguém estéril a quem Deus tem então dado esta graça de gerar filhos, né? Mas isso não justifica. O que eu tenho isso aqui é como uma lição para nós, que o nosso Deus é Deus de coisas novas. Às vezes nós nos prendemos muito somente aquilo que Deus faz. Deus faz coisas novas. Tanto que, pastor Elias, pastor Epaminondas, essa atitude de Abraão precipitada não influenciou Isaac. Nós já comentamos isto, né? Quer dizer, Isaac casa-se com Rebeca e Rebeca é estéril também. Agora veja que o interessante é que Deus faz promessa a Abraão, Sara é estéril. Faz promessa a Isaac, Rebeca é estéril. Faz promessas a Jacó e a que ele mais amava, Raquel, estéril. Como que Deus quer mostrar para eles, para todos eles, que o poder pertence a ele. É ele que realiza essas grandes obras, né? Tanto que Isaac, ele sabe do que aconteceu, ele poderia de repente cair no mesmo erro. Mas o que é que ele faz? Ele invoca o nome do Senhor. Por 20 anos ele clama ao Senhor, então Deus ouve a sua oração e Rebeca gera filhos, tá certo? Então as consequências, pastor, são terríveis. Nós vemos na Bíblia muitas atitudes de homens de Deus. Podemos ver, claro que mais na frente vamos estudar sobre até o Jacó, o próprio Jacó, que também se deixou levar. Pastor, aí entra também Jacó, né? Deu ouvidos à voz de suas mulheres, né? Ouviu a Lia, ouviu a Raquel, daqui a pouco estava com as suas amas também, que ele tinha 4 mulheres, e quantos males, quantas dores, quantas aflições Jacó passou justamente por não dar ouvidos, por não consultar ao Senhor. Então, deixar de consultar a Deus traz consequências desastrosas. E aí, pastor Elias, pastor Marildo, os conflitos, eles começaram de imediato a surgir dentro do seio da família, né? Discórdia, desarmonia, ciúmes, brigas, contendas ali dentro do seio da família de Abraão por causa de uma decisão precipitada. E a gente já pode fazer aqui uma aplicação, não podemos perder de vista fazer uma aplicação, o cuidado que nós precisamos ter nas decisões, né, precipitadas para evitar essas discórdias, para evitar essa desarmonia, né, ciúmes, aquilo que Paulo cita lá em Efésios, né, gritarias dentro de casa, enfim. E aí, pastor Elias, a fraqueza de Abraão. Esse segundo subtópico aqui, Abraão, ele opta pela carnalidade, né? Ele opta por não se submeter à promessa e ao senhorio de Deus. Com certeza, pastor Epaminondas. E o que a gente percebe aqui
é de alguma forma que há um peso de influência aqui ao costume de um povo do qual Abraão e Sarai não pertenciam, mas pegaram aquele costume, saindo da vontade do Senhor, desobedecendo a palavra de Deus, como nós já vimos antes, e hoje não é diferente. Por isso que o apóstolo Paulo, inclusive, nos alerta quanto a essas más influências, quanto aos maus costumes, quanto às más orientações, que há pessoas que, infelizmente, deixam de ouvir a voz do Senhor, deixam a orientação da palavra de Deus de lado e, digamos que, concebe outras orientações. Então, a concepção dessa orientação, que foi de gerar um herdeiro a partir de uma serva, como era costume, de outro povo, então não convinha. Então, isso gerou resultados terríveis. Nós percebemos aqui e vemos pelo texto do capítulo 16 do Gênesis, que a própria senhora lá, que se tornou, digamos que, um instrumento da aflição do lar, né? Matthew Henry, ele disse assim que é justo que Deus use o instrumento do pecado para fazer dele um instrumento da nossa aflição. O instrumento aqui foi Agar, a serva que foi utilizada de alguma forma para, digamos, ajudar Deus, entre aspas, na realização da promessa, e acabou que, na verdade, isso foi o meio pelo qual eles estavam se enveredando pelo erro e, consequentemente, inevitavelmente adquirindo as consequências nefastas. Porque uma vez grávida, Agar agora se sentiu muito privilegiada, porque Abraão dobrou a atenção, uma vez que ela tinha um herdeiro ali no ventre, etc. Então ela começou a olhar agora com desdém, começou a olhar agora com desprezo a sua própria senhora. Olha agora, imagine as consequências daquilo que nós chamamos de bigamia, que é um costume, é uma prática não conveniente, não pertinente ao povo de Deus. Então, e outra, apesar de ser um costume da cultura da época, digamos que legalmente aceitável, mas aos olhos de Deus, por princípio, era absolutamente reprovável. Deus nunca aprovou essa conduta, essa prática, até por saber das consequências desastrosas que trouxe para esse lar. Então, isso muito ficou à minha mente, que a mesma situação que a pessoa usa para se deleitar, realizando os seus desejos, abandonando os princípios e atendendo a seus desejos carnais, aquela mesma situação o próprio Deus usa como instrumento de aflição, como instrumento de tribulação, porque a casa de Abraão agora com Sara ficou, digamos, um lar infernal, uma situação insustentável diante daqueles conflitos terríveis no seio da sua casa. Seu marido, Abraão não teve firmeza, né, para persuadir Sara a não levar adiante aquele plano. Olha o que o comentarista diz. Ele não teve firmeza para persuadir Sarai diante do conselho de ter esse filho com Agar e confiar em Deus, em suas promessas. Essa história nos ensina que não podemos apenas olhar para as soluções humanas. Há momentos em nossa vida que só a mão de Deus pode operar. Fica muito claro aqui que faltou de Abraão, né, aquela firmeza que talvez em razão do que já havia acontecido, ele já não tinha mais essa firmeza para convencer a Sarai a não prosseguir com aquele plano. Ele deveria ter chamado ela, olha, não foi esta a palavra de Deus. E se ela tivesse questionado, não, mas eu sou já idosa, mas Deus prometeu. Deus pode fazer. Eu sou estéril, mas Deus prometeu. Não foi ele mesmo que, o pai da fé, acreditou em ressurreição quando nem havia se falado em ressurreição? Deveria nesse momento também ele evitar todos esses conflitos que o pastor Elias colocou aqui. A vida dele se tornou um verdadeiro inferno. Tanto é que quando Isaac já era garoto, Ismael, ele zombava do seu irmão mais novo. Então, aquilo se tornou ali, pastor marido, uma confusão. E há lares assim, vivem verdadeiramente debaixo de conflitos, né, conflitos perenes.
Infelizmente, pastor, muitos conflitos nos lares. A gente percebe dia após dia, como pastor que somos, os conselhos que muitas vezes temos que dar, e as reclamações geralmente partem para isso: falta de comunicação, falta de companheirismo, né? Falta daquela amizade, os filhos que não são guiados, orientados, instruídos nos caminhos do Senhor, principalmente hoje, com toda essa tecnologia que nós estamos tendo em mãos. Nós percebemos filhos que estão tendo problemas. Eu soube agora recente, e foi me pedido oração lá na congregação, de um filho que estava com problema mental. Em razão de quê? Descobriu-se, depois que levaram para o psicólogo, que a criança estava passando a noite toda, noites e noites e noites, assistindo tudo que é maléfico, pornografias e assim por diante. Quer dizer, como fica a situação de um lar? Onde está a autoridade do pai? Onde está o sacerdócio do pai? O pai é um sacerdote no lar, colocado por Deus para conduzir os filhos na presença do Senhor. Nós podemos ver isso na vida de Jó. Perfeito. Jó, seus 10 filhos, que se banqueteavam, tinham os momentos de alegria, de festividade, de celebração, mas que Jó pensava: meus filhos podem ter pecado, porventura meus filhos pecaram diante de Deus, blasfemaram. Trazia os seus filhos, oferecia sacrifícios, os santificava na presença do Senhor. Então, há esta falta, nós percebemos hoje, na vida de muitos casais, no seio de muitas famílias. Há uma necessidade urgente de se voltar para Deus, né, de todo o coração, e de erguer este altar em casa, né? A igreja, como nós temos aprendido, aliás, a família é a primeira igreja e temos que cuidar dela como tal. Perfeito. E aí nós vamos partir para o encerramento dessa primeira lição, falando sobre esta afirmação de Sarai: o Senhor me tem impedido de gerar. Uma percepção equivocada sobre Deus, né? Ela tem uma opinião tanto quanto alheia ao que Deus realmente estava fazendo. E nos parece que as pessoas, servas e servos do Senhor, às vezes incorrem no mesmo erro de Sara, em achar que Deus é quem está ali impedindo que aquilo aconteça. Ela está dizendo: Deus me tem impedido de gerar. Parece, né, que ela está afirmando ali que há uma falha em Deus, ou que Deus não está se atentando para a promessa que Ele mesmo havia feito. O tempo passou, estou com meu corpo já amortecido e nada de Deus. Interessante, eu me lembrei aqui agora, pastor, que Deus não aceita as justificativas humanas. Por quê? Veja só, houve um momento que o Senhor falou a Abraão e Sara estava ouvindo, ela riu. E lá onde o Senhor estava, disse: por que Sara está rindo? E ela quis se justificar diante de Deus: não ri, não digas isso, porque é isso. E outra lembrança que me veio foi de Zacarias. Zacarias e Isabel eram irrepreensíveis diante do Senhor. Mas diante da manifestação do anjo para com Zacarias, dizendo que Deus tinha ouvido suas orações e que a sua esposa daria à luz um filho, qual foi a justificativa de Zacarias? Como pode isso acontecer sendo eu já velho? Qual foi a resposta de Deus? É como se o anjo Gabriel dissesse, porque a expressão de Gabriel é essa: eu sou Gabriel e assisto na presença de Deus. É como se o anjo tivesse ficado indignado e dissesse para ele assim: sabe com quem tu estás falando? É isso? Eu sou Gabriel, eu assisto diante de Deus. Em razão dessa tua justificativa, ou desta tentativa de se justificar, tu vais ficar mudo até o dia que a criança, né, nasça, e aí tu vais poder falar novamente. Então, Deus não aceita justificativa. Nós temos que confiar, temos que crer na palavra de Deus, como já foi falado várias vezes. Deus é fiel, Ele não faz. Pastor Elias, o cuidado que devemos ter diante, né, de lutas, de problemas, porque com certeza Sarai está aflita aqui diante de tudo isso que, por ocasião de suas próprias decisões e escolhas, sim, eles estavam envoltos nessas circunstâncias. E isso leva as pessoas a perderem a real face de Deus e a percepção do
do que Deus é e passar a atribuir falhas a Deus, que Deus falhou, que Deus está praticando tal mal, como a própria Noemi, que atribuiu a Deus todos os males que aconteceu com a sua família. Com certeza, pastor Epaminondas. Essa expressão, muito provavelmente, claro, parece-nos uma forma de convencer Abrão a se inserir, a ser conivente com esse plano, porque é um plano, na verdade, como está no verso de número 2 do capítulo 16 do Gênesis, diz assim, uma parte final diz, e Abrão concordou com o plano de Sarai. Então, o que nos parece é uma forma de tentar convencer Abrão assim seria, a ser conivente, a aceitar o plano, que ela estava, digamos que elaborando. Todavia, nós sabemos que o próprio Deus, a realização das promessas dele, não está condicionada a quem ele promete, não está condicionada às circunstâncias, está condicionada ao caráter do próprio Deus. A realização das promessas de Deus está condicionada ao caráter dele. Por isso que ele fala e vela para cumprir. Então, a promessa de Deus é algo intrínseco, é algo inerente ao caráter do próprio Deus. Razão pela qual ele fala no Gênesis capítulo 18, versículo 14, quando ela ri, o próprio Deus chega e diz, há porventura alguma coisa demasiadamente difícil que eu não possa fazer? Então, estava mais do que claro que poderia sim ela ter uma atitude de fé, uma atitude diferente, afinal de contas era a esposa do pai na fé. Então, ela poderia ter uma atitude diferente e um comportamento aprovável diante daquele que prometeu, que era o próprio Deus. Perfeito. Nós, assim, pastor Marildo, pastor Elias, vamos concluir essa lição. Nós podemos concluir que homens de Deus, eles precisam assumir o papel, de homens de Deus, de líderes espirituais, de sacerdotes do lar, e conduzir a sua casa com sabedoria, segundo o conselho do Senhor e hoje conforme a palavra de Deus, segundo as orientações da palavra de Deus, para governar bem a sua casa, para que não leve a família para o precipício dessas consequências de uma decisão precipitada e equivocada diante do Senhor. E, por fim, nós podemos, conforme a conclusão está aqui, Romanos capítulo de número 12, o versículo de número 2, Paulo, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos vivos, santos e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu caro irmão, meu amigo, você que nos assiste agora, Deus tem uma boa e agradável, perfeita vontade para a sua vida. Deixe que o plano do Senhor e as suas promessas se cumpram paulatinamente, conforme o seu querer, segundo a sua vontade maior, segundo a sua soberania. Jamais interfira nos planos do Senhor. Jamais tente, pastor Maria, dar aquela mãozinha ou aquela ajudazinha brasileira, aquele meiozinho brasileiro de tentar ajudar no mundo espiritual. Assim não funciona, tá bom? Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Fique debaixo da promessa de Deus, porque ela vai se cumprir, tá bom? No tempo certo, no tempo determinado, conforme diz a palavra do Senhor, no tempo determinado, Isaac nasceu, o filho da promessa veio, pastor Marido? Abraão viu Isaac, seu filho, Abraão viu os seus netos, Esaú e Jacó. Portanto, ele viu a promessa de Deus se cumprindo ali diante de si. Nós iremos agradecer ao Senhor em oração com nosso amado e querido pastor Marildo, nos despedindo em oração. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos. Te agradecemos por esse momento que tens nos concedido, Pai, para transmitir o teu ensino ao teu rebanho. Senhor, é o teu povo, um povo comprado por um alto e sublime preço. E toda a nossa preocupação como pastores é o bem-estar da tua igreja, do corpo de Cristo, dos membros do corpo de Cristo. E também como família que são, ó Deus, que eles sejam abençoados,
que a descendência de teus servos seja abençoada na terra. Eu sempre oro ao Senhor e oro mais uma vez pedindo: a descendência de teus servos seja abençoada na terra. Que sejamos, Senhor, modelos de vida, referencial para os nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos e quantos o Senhor enviar sobre a terra. Que sejamos, Senhor, um modelo para eles, que eles possam seguir os nossos passos e sejam prósperos na terra, pois esta é a tua vontade. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém.